Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e hoje estamos aqui para uma aula sobre Agostinho de Hipona. Nós vamos falar sobre a teoria da iluminação, que é algo muito importante e significativo para a história da filosofia lá na medievalidade. Então nós vamos fazer uma viagem no tempo, nós vamos voltar até o século V e refletir junto com esse filósofo que é tão importante para a filosofia quanto para a religiosidade cristã. Então nós vamos compreender e desenvolver o pensamento do Agostinho e também demonstrar a teoria da iluminação. Então desde já, pega seu caderno, lápis, borracha, caneta, pega seus materiais para fazer as anotações dessa aula, para que você possa aprofundar esse sentido. E nós vamos refletir hoje bastante sobre a verdade, sobre a condição que nós, seres humanos, nos encontramos e como isso seria relativo, por exemplo, à realidade divina ou como nós poderíamos refletir a partir disso. Para Agostinho, nós precisamos de uma certa ajudinha de Deus para conseguir compreender e entender a verdade ou os conceitos que são pertinentes a essa realidade. Então vem comigo para pensar desde já essa questão aqui, ó. Como podemos ter segurança dos conhecimentos que são fruto da razão? Veja, a nossa racionalidade, nossa capacidade de pensar as coisas, ela atua inerentemente à nossa vida. Às vezes a gente nem percebe que a gente está racionalizando o mundo. Na filosofia, a gente comumente faz isso, a gente para pensar essas realidades, para analisar o conteúdo da nossa realidade. Aqui na filosofia medieval, e em Agostinho em especial, nós vamos ver que essa relação da racionalidade ela está fundamentada pela perspectiva divina. Olha como essa palavra é difícil às vezes, né? Mas de qualquer forma, essa perspectiva, esse modo de olharmos para a realidade, aqui na filosofia de Agostinho, vai ser diretamente influenciada pela noção cristã e também pela teologia cristã. Ou seja, nós vamos ver que Agostinho está aqui observando a realidade divina e conceituando os valores cristãos. E isso ele vai fazer com base na filosofia, uma filosofia inspirada até mesmo no Platão. Então, aquela ideia de imortalidade da alma presente lá no Platão também vai ser vista aqui. Então, necessariamente, nós precisamos pensar aqui, ó, a patrística como esse primeiro momento ali da filosofia medieval extremamente dedicado a mostrar para nós as bases do pensamento cristão. Ou seja, nesse momento da patrística, nós vamos ver que os filósofos estão dedicados a justificar a crença no cristianismo. Uma das coisas importantes é que nós vamos perceber uma autoridade da igreja e desses representantes da igreja nesse momento. Não é à toa que boa parte desses filósofos desse período, inclusive o Agostinho, são considerados santos, porque são de relevância para a religiosidade cristã. Então, é muito comum que você veja que Agostinho de Hipona é chamado também de Santo Agostinho. Aqui nós vemos esse senhorzinho tão simpático aqui, olhando para a verdade. Vejam aqui, ó, esse sol aqui colocado no cantinho, está escrito Veritas. Veritas, verdade. Aqui o coração dele em chamas. Tudo isso referente aos escritos de Agostinho. Mas por que esse sol iluminando o Agostinho e ele olhando para o sol? O sol aqui, a representação da verdade, é a ideia de que é a iluminação divina. Deus ilumina o ser humano e faz com que ele consiga compreender as realidades como verdadeiras ou falsas. Então, por isso que é tão importante a gente observar essa realidade entre o ser humano e essa relação com Deus. E isso vai se fazer numa questão da liberdade humana, que é chamada de livre-arbítrio. Ou seja, em algum momento o ser humano tem a liberdade de escolher qual caminho ele vai seguir. E esse segmento, se iluminado por Deus, segundo Agostinho, a gente consegue ter uma vida virtuosa e entender, de fato, qual é o melhor caminho a ser seguido. Se é para cá ou se é para lá, isso vai estar na nossa condição de escolha. Ou seja, nós temos o direito de ter essa liberdade. Na verdade, nós somos condicionados a ter o livre-arbítrio. Então vamos parar um pouquinho aqui.
nós vimos todas essas questões até aqui, então nós vamos fazer uma perguntinha, responder uma perguntinha para que a gente possa aprofundar ainda mais esses conhecimentos. Explique o teocentrismo do período medieval e a sua influência sobre o pensamento filosófico. Então, pare aí nesse momento e reflita sobre essa questão. Escreva aí no seu caderno a resposta que você acredita ser, a correta. Daqui a pouco eu vou voltar. Vou apresentar um outro modelo de resposta. Vou apresentar um modelo de resposta. Você vai fazer esse comparativo, Vai comparar a sua resposta com a minha. E se tiver ali próximo, você vai estar correto. Então, aguarde uns minutinhos aí, escreva no seu caderno. Daqui a pouco eu volto e te apresento a resposta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Uma possibilidade é essa daqui, ó. No período medieval, as reflexões filosóficas foram diretamente influenciadas pela religiosidade cristã, levando tais pensamentos para a justificação do divino. Ou seja, o pensamento aqui foi direcionado a justificar a relação do ser humano com Deus, até mesmo a existência de Deus. Então, as reflexões que nós vamos ver nesse momento, na patrística, que vão influenciar diretamente o pensamento do Agostinho, levam a crer que a existência de Deus, segundo a perspectiva cristã, é algo a ser fundamentado também pela filosofia. Então, por isso que para o Agostinho vão aparecer algumas questões importantes, como o problema do mal. Já parou para pensar se o mal existe ou não? Para um pouquinho aí, pense. O mal existe ou não? É muito comum que a gente logo de cara diga, sim, o mal existe. A gente vê as coisas ruins acontecendo, não é mesmo? Porém, o mal, para Santo Agostinho, não pode ser uma existência, não pode ser um ser, dado que Deus é o bem. Se eu tenho o bem e o mal existentes na teologia cristã, por exemplo, vai haver uma incongruência, porque segundo a teologia cristã, Deus é único, é um só. Então, se eu tenho um ser de característica parecida ou semelhante, só que oposta, ele vai ser da mesma contingência, ou seja, seria um outro Deus, seria um Deus do mal. Então, eu não posso afirmar a existência do mal enquanto ser, porque senão eu transformo o mal em Deus. E aí é muito comum que as pessoas entrem nesse equívoco de dizer, por exemplo, que o demônio, o capeta, ou sei lá, o nome que se use a essas figuras malignas presentes na literatura cristã, sejam o mal. Mas a gente não pode afirmar eles como sendo o mal. O mal, então, seria uma consequência da onde Deus, por exemplo, não estaria, ou da ausência de Deus, como a luz. A luz, se você fecha a cortina, ela não entra, mas a escuridão não é uma coisa propriamente dita. Então, necessariamente, o problema do mal é resolvido na hora que você entende que o ser humano se fecha para a luz divina. Consequentemente,
consequentemente, o mal aparece. Então veja, o pecado original, que é uma das questões nesse momento a serem refletidas pelo cristianismo, aparece nesse momento. O ser humano se afastou da designação divina lá, segundo o texto bíblico do Gênesis. E aí, obviamente, influenciado por uma serpente, o ser humano comeu o fruto proibido. Lembrando, né? Não é uma maçã, tá, gente? Não está escrito lá se é maçã ou não. Mas o fruto proibido foi comido, como o pecado original. Ou seja, o mal apareceu não porque Deus fez o próprio mal, mas porque o ser humano se comportou mal a partir da sua liberdade. Então, por isso que é tão importante a gente entender a liberdade do humano para fazer o mal ou o bem e principalmente para digerir algumas informações como essa, de duas realidades diferentes que aparecem lá no Platão, a realidade sensível e a inteligível, né? A sensível é essa que a gente acessa com os nossos sentidos e a inteligível que a gente acessa com a racionalidade. E aqui o mundo das ideias, que seria esse mundo inteligível, a gente pode comparar com o céu aqui a partir dessa noção. Por isso que o nosso livre-arbítrio, ele vai funcionar, vamos dizer assim, a partir da iluminação divina. Então vamos parar um pouquinho e refletir aqui. O que é o problema do mal em Agostinho? Pare e pensa aí uns minutinhos, marque a sua resposta, que daqui a pouco eu volto e te apresento uma possibilidade de resposta correta. Então, estudante, qual é a resposta que você marcou? Vamos aqui, ó, no spoiler dessa resposta. Ao refletir sobre a origem do mal, Agostinho problematiza a origem do mesmo e constata que não pode ter sido Deus a origem do mal. Ou seja, nesse momento nós vamos pensar o seguinte: Deus não é o originador do mal. O mal aparece como uma consequência do afastamento do bem, que é ele próprio. Então, essa reflexão ela é importante até mesmo para subsidiar, por exemplo, a ideia de mal hoje presente na religiosidade cristã. Isso foi fundamental e parte de uma racionalidade que é presente na filosofia de Agostinho. Então, olhando ainda para o Agostinho, né, nós vamos ver que o ser humano é limitado para obter o conhecimento. Ou seja, como é possível a um ser que se deteriora, a um ser que morre, a um ser que vai se transformando ao longo da vida, como ele poderia compreender uma realidade imutável como a verdade? Como ele poderia entender, de fato, as coisas eternas, sendo que ele é extremamente finito, que ele tem um prazo de validade, vamos dizer assim. Nós bem sabemos que a vida humana, ela não dura tantos anos assim, né? Então, como o ser humano, sendo esse ser, né, tão limitado, conseguiria compreender realidades para além dele mesmo? Isso só viria por conta da iluminação divina. Então, para agir bem, o ser humano carrega dentro de si a noção de certo e de errado, que veio com a nossa alma imortal, que é fruto divino, que é uma extensão divina dentro do ser humano. Então, nós só entenderíamos, segundo Agostinho, o mal, nós só entenderíamos como agir bem conforme o nosso livre-arbítrio nos indique, ou
nos permita escolher a partir dessa iluminação divina. Por isso, é necessário que Deus nos ajude a conhecer. Então, eu só consigo perceber a verdade a partir do momento em que eu aceito a iluminação divina e consigo, a partir dessa iluminação, conhecer o mundo à minha volta. Por isso, a representação de Deus como um sol que ilumina a nossa razão e assim a gente consegue o conhecimento. Então vejam como é importante, tanto para a noção de mal quanto para a noção de conhecimento. É Deus que nos ilumina, né? E, por exemplo, o mal vai aparecer quando a gente meio que fecha a cortina para esse mal, para essa luz, desculpa. Mas agora, quando a gente se abre para a iluminação divina, a gente consegue conhecer a verdade, né? E percebendo essa vinculação até mesmo da filosofia de Agostinho com a filosofia platônica, vocês devem lembrar lá da alegoria da caverna, que quando a pessoa sai da caverna, ela também tem um sol, que é o bem. E aqui essa analogia é colocada como Deus cristão. Então, por isso, novamente, eu mostro essa imagem. Agora com muito mais subsídio para a gente entender, né? A veritas, a verdade aqui iluminando o ser humano. Veja, tem até um foguinho saindo da cabeça do Agostinho aqui, justamente para evidenciar que a verdade ela vai ser revelada e ela vai, a partir da racionalidade humana, sozinha ela não conseguiria. Então, por isso é necessário a iluminação divina para que nós possamos conhecer a verdade. Então, paramos mais um pouquinho aqui para uma outra questão. Veja, o que significa a iluminação em Agostinho? Responda essa questão aí e daqui a pouco eu volto e te apresento uma resposta. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vou mostrar uma possibilidade aqui, lembrando, você vai comparar a sua com a minha e se tiver ali os principais conceitos ali próximos, a sua resposta está correta. Para alcançar o conhecimento, o ser humano deve usar a razão, porém a mesma precisa ser iluminada por Deus para chegar à verdade, ou seja, Deus, enquanto esse sol que ilumina a condição humana, nos permite conhecer a verdade. Sem esse auxílio, nós seríamos muito limitados para conhecer a verdade, segundo Agostinho de Hipona. Então, a imperfeição humana não consegue intuir o perfeito, absoluto, imutável. Ou seja, a própria noção de Deus só nos é permitida por conta da nossa alma imortal, que é oriunda desse mesmo Deus. Ou seja, a gente consegue saber de Deus a partir dele próprio. É essa iluminação divina que nos permite conhecer o mundo ao nosso redor, segundo Agostinho. Deus é o ser que auxilia o humano a alcançar a verdade. Então, sem esse auxílio necessário, o ser humano não conseguiria encontrar a verdade. E é por conta disso que o ser humano, eticamente falando, deve dedicar-se a essa questão da aproximação com o divino, com o transcendental. Então, na filosofia, na teoria do conhecimento,
a gente, para conhecer, não bastaria somente a racionalidade. A racionalidade teria que perceber a iluminação divina para poder conhecer. E somente assim nós podemos chegar à verdade. E as verdades aqui, extremamente vinculadas a essa noção cristã de verdade, né? E principalmente, Deus como esse personagem, ou esse ser, né? Personagem seria pejorativo nesse momento, mas esse ser que nos permite o conhecimento. Por isso, credo ut intelligent, creio para entender. Ou seja, a ideia de que eu preciso ter a fé vinculada à minha racionalidade para conseguir conhecer a verdade. Veja, é de suma importância, então, o conhecimento aliado à fé. Aquela vinculação tão fortemente falada da patrística, né, da filosofia medieval entre fé e razão, é justamente aqui, aonde a gente conclui que para eu conseguir conhecer a verdade, eu preciso ter fé, eu preciso crer em Deus, eu preciso aceitar essa ajuda divina para poder entender a realidade e poder chegar à verdade. Por isso, nós constatamos aqui definitivamente a vinculação entre fé e razão na filosofia agostiniana, né? Agostinho defendendo essa possibilidade do conhecimento a partir da racionalidade e iluminada pela fé em Deus, aí sim nós conseguiríamos chegar àquilo que é verdadeiro. Então, por mais que não pareça tanto filosófico como os gregos antigos definiram, aqui na filosofia medieval nós vamos ver essa vinculação entre a perspectiva divina e a perspectiva racional de forma intrínseca. Então, por isso que Agostinho defende a noção de que para conhecer eu preciso crer. Então, parando mais um pouquinho aqui, nós vamos refletir sobre essa questão. A partir da reflexão de Agostinho, como podemos entender a relação filosofia e fé? Então aí, responda essa questão. Daqui a pouco eu volto e te apresento uma resposta. Então, estudante, vou diretamente para a resposta aqui sem mais delongas. Vamos lá, a filosofia para Agostinho tem o papel subordinado em relação à fé, por isso a afirmação, creio para que possa entender. Então, necessariamente, para que eu possa usar a minha racionalidade e realmente compreender o mundo ao meu redor, eu preciso crer. Então, o que nós vimos nessa aula? Vimos Agostinho de Hipona e a teoria da iluminação, a vinculação entre fé e razão, o livre-arbítrio e a iluminação. Esses são os principais conceitos da filosofia de Agostinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Também espero revê-los em breve. A minha gratidão a cada um que participou dessa aula e nos vemos numa próxima aula de filosofia.